Muito bem, gravando então, né? Bom dia a todos, então. Nós vamos continuar na aula de hoje falando sobre o terminal Linux, né? Que nós iniciamos o estudo na aula passada, né? Então, nós vamos ver hoje mais alguns comandos, tá? Lembrando, eu não sei, provavelmente não tem ninguém aqui nessa situação não, mas eu enviei já um aviso aos alunos que não obtiveram média no trimestre 2, né? Nós vamos fazer uma recuperação na sexta-feira, no questionário, né? São poucos alunos, aqueles alunos que não fizeram as atividades, né? Então a gente vai fazer um questionário aí de recuperação do trimestre 2. Esse questionário vai ficar disponível por 1 hora na sexta-feira, de 16 às 17 horas. Acredito que todos já tenham visto as notas, né, que foram lançadas lá no controle acadêmico. Quem tiver alguma dúvida em relação às notas, né, que podem ser consultadas também na plataforma, né? Quem tiver alguma dúvida, alguma reclamação, pode entrar em contato comigo, ok? Bom, rapidamente voltando aqui no tópico da aula passada, né? Nós vimos alguns comandos, os comandos iniciais aí, né? Do terminal Linux. Os comandos de ajuda, man help info, e vimos comandos básicos ali, né? Para verificar a data, a hora de sistema, verificar o calendário, a utilização do disco, né? A quantidade de memória livre, né? O sistema que a gente está usando com o comando name, e um comando clear, que limpa o terminal. Esses são comandos bem básicos, né? Eu espero que vocês tenham tentado de alguma forma praticar isso daí, né, no terminal Linux. Como eu disse, pode ser o terminal de uma máquina virtual, né? Enfim, ainda não consegui definir um terminal Linux online gratuito. O que eu tinha indicado para vocês não está funcionando mais, né? Tem a opção do emulador para Android, né? Para smartphone, que está aqui, pode instalar no smartphone, para testar esses comandos, então, que a gente está aprendendo aqui agora. Na aula de hoje, nós vamos continuar estudando os comandos de terminal e agora falando sobre os comandos para manipulação de arquivos. Nós vamos ver, então, como copiar arquivos, como verificar as propriedades de um arquivo, né? Sempre na memória secundária, né? Então, esse o assunto da aula de hoje, que está naquele material que eu disponibilizei para vocês na página 2 e 3, e também na apostila de sistemas operacionais, né? Página 107 a 116. Então, vocês vão dar uma lida aí. Na próxima aula, nós vamos basicamente estar praticando isso daí. Provavelmente eu vou criar uma máquina virtual que vai poder ser acessível, o terminal. Eu vou depois na próxima aula explicar como vocês vão fazer isso, né? Vocês vão poder ter acesso a essa máquina virtual para a gente praticar. O terminal dessa máquina virtual, tanto no Windows, né? Qualquer sistema operacional, eu vou preparar isso na próxima aula para a gente fazer uma prática. Então, a intenção minha na próxima aula, a gente fazer uma lista de exercícios, só praticar sobre esses comandos que a gente viu até agora. Eu coloquei aqui a indicação de um vídeo, né, sobre comandos de terminal. Nesse vídeo são mostrados alguns comandos que a gente não viu ainda, né? Mas se tiverem tempo, por favor, assistam
é de um canal muito legal sobre o Linux, né? Então, se tiver oportunidade, assistam também esse vídeo que eu indiquei. Nós não temos ainda atividades nessa semana, atividades avaliativas, né? Bom, o Bernardo ainda fala que está mudo, está um pouco estourado, mas estou ouvindo. Bom, eu estou usando o Linux aqui, ainda não testei muito essas opções aqui, sabe? Mas eu vou, não sei se aumentar aqui o volume, se vai ficar ainda mais estourado, né? O Luiz Miguel está falando aqui no chat que está estourado o som. Bom, posso continuar aqui? Estão ouvindo, porque o Bernardo pode estar com algum problema específico. E aí, pessoal? Bom, vou continuar aqui então. Bom, o terminal está aqui, né? No Ubuntu eu criei um atalho aqui para o terminal, né? Mas no Ubuntu eu posso pressionar também a tecla com Ctrl Alt T, que vai abrir aqui o terminal para mim, tá? Eu vou repetir aqui um pouco o que eu expliquei sobre o terminal, né? Aqui está o nome do usuário que está logado, o usuário Osvaldo. Esse nome do usuário eu posso usar o comando whoami, né? Que mostra então qual usuário está logado. Eu tenho o sinal de arroba e depois do arroba eu tenho o nome que eu dei ao meu computador. Aqui eu chamei de meu PC. O Bernardo agora já está ouvindo. Para mim está muito estourado. Bom, vou tentar abaixar o meu microfone aqui, pessoal. E vocês aumentem o volume aí de vocês. Pode estar estourado aqui, porque meu volume pode estar alto aqui do microfone. Eu abaixei um pouquinho. Agora ficou bom, Oswaldo, o microfone. Ficou bom? Ficou. Beleza. Eu estava com ele muito alto aqui agora. Muito bom, então. Então, gente, como eu estava dizendo, né, essas aqui são as informações que eu tenho na linha de comandos, né, aqui do terminal. Esses 2 pontos é simplesmente um caractere que fica separando os outros elementos aqui, que são onde fica informando o diretório atual, né? Esse diretório atual, ele possui uma abreviação, que é o TIL, né, que indica o diretório home do usuário. Então, nós vimos o comando pwd já na aula passada, né? Vamos repetir ele aqui agora. Ele mostra o diretório atual. No momento, então, é o meu diretório do usuário, né, Osvaldo, dentro do diretório home, na estrutura hierárquica lá do meu diretório. E esse cifrão, ele indica que eu estou usando esse comando como usuário comum, tá? Uma outra possibilidade é usar o root, né? Usar o superusuário, aí iria aparecer aqui aquele sinal de cancela, né? Quando a gente usa o root, mas nós não vamos falar agora do root, não. Vamos dar uma olhadinha primeiro aqui, ó, nesse primeiro material aqui sobre o terminal, né, manipulação de arquivos, páginas 2 e 3. Eu já estou com ele aqui aberto para facilitar, né? Na aula passada nós já falamos que nós estamos trabalhando na forma interativa, né? Ou seja, a gente digita o comando e obtém aqui a saída do comando. A forma não interativa é a programada através de scripts. Nós vamos tentar ver isso mais no final, né? Os comandos de documentação, comandos básicos aí, né, que nós vimos na aula passada. E agora sim, nós vamos ver aqui então os comandos de arquivos e de diretórios. Bom, o primeiro comando já utilizei ele aqui, né, que fizemos na aula passada também, que é o pwd, né, permite saber em qual diretório você está naquele momento, né. Bom, o outro comando, nós vamos pular esses comandos aqui para a gente ver um outro comando primeiro aqui, que é o comando ls. O comando ls, ele mostra
o que eu tenho dentro do diretório atual. Né? Eu sei que o diretório atual é o diretório Oswaldo. Se eu digito ls, ele vai listar o conteúdo do diretório atual. Nesse caso aqui, eu tenho um monte de coisa. Esse sistema que eu estou usando aqui hoje, ele está com um monte de diretórios, um monte de arquivos aqui, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar o comando ls com outros parâmetros para facilitar isso daqui. Para não ficar muito poluído, né? Também um comando que eu expliquei na aula passada, o comando clear, que simplesmente limpa aqui o terminal, né? Bom, agora nós vamos ver o comando ls, tá? Utilizando um parâmetro, né? Eu posso usar aqui vários parâmetros. Se eu, por exemplo, usar aqui o ls, menos help, né? Usar o help aqui, ó. Eu escrevi errado ali. Escrevi errado ali o comando. Deixa eu limpar aqui de novo. ls, eu vou pôr aqui o help primeiro, vamos ver se dá. Help ls. Uma opção também não tem. Então ls menos help. Help não tem. Bom, tá. Então veja bem, os 3 parâmetros que a gente usa mais aqui com o ls é o A, para mostrar todos os arquivos, tá? Vocês vão também usar aqui com o ls o L, que faz uma listagem longa, e o H, que mostra aqui a saída no formato mais fácil da gente identificar os parâmetros dos arquivos. Então, faz uma listagem longa, que é o L, veja então as dezenas de opções que a gente tem. É claro que a gente não vai usar todas elas, né? Vamos ver essas 3 opções aqui agora. O ls-l, primeiro, um parâmetro apenas, a listagem longa. Com a listagem longa, eu tenho importante, deixa eu ver se eu aumento um pouco a largura aqui do terminal, vou até maximizar aqui para ficar talvez mais visível aqui, ó. Olha só, eu digitei então ls-l, eu estou obtendo então, dentro do meu diretório atual, que é o diretório Oswaldo, que está em home, todo o conteúdo. A primeira coisa que eu tenho que observar é esse sinal que aparece aqui no início de cada linha. Observem que as linhas aqui, ó, essa aqui é uma mesma linha, ó, tá? Por causa da largura do meu, eu tenho um arquivo enorme aqui, com um nome enorme, um arquivo horrível aqui. Depois eu vou até apagar ele aqui, ó, um arquivo que provavelmente foi baixado da internet com um nome que ficou sujo aqui. Mas é um arquivo. Por que eu sei que isso é um arquivo? Porque começa com esse sinal aqui de menos. Quando eu tenho um diretório, aparece aqui esse sinal de D. O D indica que é um diretório, ou seja, é um local onde eu tenho mais arquivos ou outros diretórios. Quando no nome do arquivo ou no diretório, isso no Ubuntu, na linha de comando aqui, né, nós estamos trabalhando aqui com a interface gráfica, né? Se a gente tem algum espaço, né, o nome vai aparecer aqui entre aspas, aspas simples, né? Porque eu tenho espaço em branco aqui entre o nome do arquivo ou o nome do diretório. Mas aqui eu observo que isso aqui são arquivos, né? Aqui são diretórios, alguns são diretórios padrões, né? Como documentos, o diretório de downloads, né? Então, essa é a listagem simples. Eu vou agora mostrar um outro comando, que é para ficar mais limpo isso daqui, ficar mais claro, tá? Que é o comando que muda o diretório atual. Bom, se o meu diretório atual, com o comando, deixa eu digitar clear de novo, aqui a gente usa clear toda hora aqui, né? Se o pwd, ele me mostra qual é o diretório atual, o comando cd ele serve para trocar o diretório, né? Então,
é o change dir, né? O comando change dir. Para qual diretório que eu vou? Eu vou entrar dentro do diretório de documentos. O terminal Linux via teclado, ele é muito interessante, que você não precisa escrever tudo. Se você apertar a tecla Tab, ele começa a completar para você. Se você apertar Tab 2 vezes, ele mostra as opções que a gente tem com o que a gente já digitou. Por exemplo, ele parou aqui, truncou aqui no Document, porque existe um diretório chamado Documentos e existe um diretório Documents. Então, ele está perguntando em qual desses aqui, quando eu apertei Tab 2 vezes, em qual desses eu quero entrar. Eu quero entrar no Documentos mesmo. Então, está aqui, ó, Documentos. Observem que isso aqui, ó, é o diretório atual. O tio, que é o diretório home Oswaldo, mais o diretório documentos. Esse é o PET, né? Nós já vimos isso, o conceito de PET é o mesmo lá do DOS, né? Onde a gente tem a sequência de diretórios. Se eu digitar aqui pwd, eu vejo essa sequência completa. Então vejam, meu diretório atual é o diretório documentos, que está dentro do diretório do usuário Oswaldo, no diretório home, que é aquele diretório de todos os usuários do sistema. Nós, inclusive, por padrão, quando a gente instala o Linux, a gente coloca isso numa partição separada dos outros diretórios do sistema. Se eu digitar aqui ls, né, agora vai ficar... Vou pôr o "-l novamente, porque o ls sem parâmetro algum é muito difícil a gente usar. Bom, ainda tenho aqui, vou maximizar para ficar mais claro aqui, né? Como eu disse, né? Dependendo do tamanho do terminal, eu até aumentei um pouco a fonte aqui, eu não consigo visualizar toda a linha aqui. Mas vejam, digitei aqui ls-l, e eu tenho aqui, então, o que é arquivo. Eu ainda não vou explicar esses conjuntos de caracteres, não. A gente vai estudar isso, são as permissões que nós vamos usar, nós vamos falar em outra aula, né? Mas a gente tem aqui, para esses arquivos aqui, ó, tudo que começa com o sinal de menos, eu tenho essas informações que eu vou explicar depois. Aqui é em relação ao usuário, dono desse arquivo, também nós vamos explicar depois. Aqui é o tamanho desse arquivo em bytes. Aqui já tem uma informação difícil de ser identificada, porque para me saber realmente o tamanho desse arquivo, eu tenho que, né, aqui, por exemplo, é byte, kbyte, megabyte, gigabyte. Né? Então, byte, kbyte, megabyte. Esse aqui tem dois megabytes. Né? Esse daqui, ó, tem 15 kbytes. Kbytes, né? Porque 1000, né? Se divide por 1000 vai dar 15. Então, esse tipo de informação aqui fica ruim para a gente ler o tamanho desses arquivos. Tá? Quando é diretório, aparece o mesmo tamanho. Ó. Quando tem a letra D aqui, ó, é o mesmo tamanho, 4.000 bytes ou 4K bytes. Então, muitas vezes, a gente, quando usa o "-l aqui com ls, a gente usa também o H. O H é aquele modo onde a gente visualiza, né, o múltiplo do byte. Então, fica mais fácil. É o human modo, né? Ou seja, a saída fácil para a gente identificar aqui. Aqui, por exemplo, ó, tem 2,2 megabytes, aqui 16 kbytes, né? Então, aqui tem 9,7 megabytes, então aqui é melhor para a gente identificar o tamanho. Observem que todo diretório, isso aqui é um diretório, tá? Esse aqui é um diretório. Nós vamos, então, inclusive aqui entrar dentro desse diretório aqui agora, para não ficar tão, porque isso aqui eu estou usando hoje um Linux que é o do meu dia a dia, então tem todos os meus arquivos aqui, está muito poluído isso daqui. Na aula passada eu usei uma outra versão que eu tinha aqui que estava menos poluída. Mas eu vou entrar dentro daquele diretório D1 Alt, que ele está mais limpo. Então eu vou dar um clear aqui.
clear, para ficar mais claro aqui. Olha só, eu estou dentro do diretório D1 Alt, que está dentro do diretório documentos, no meu diretório padrão. Se eu, por acaso, me perder, eu uso pwd para me verificar todo o caminho do meu diretório atual, ó, D1 Alt. Se eu quero ver o que tem dentro desse diretório, ls-l. Então, vejam, a navegação, a gente chama de navegação, ela é toda feita com comandos cd, ls, pwd. Então, esses são comandos que a gente realmente, quando trabalha com o terminal, a gente usa toda hora, né, para verificar os arquivos. Né? Na interface gráfica, eu vou abrir aqui o Nautilus aqui, ó, só para a gente ver isso através da interface gráfica. Né? Vamos ver aqui se abriu o Nautilus aqui. Não está abrindo. Abriu aqui, ó. Então, veja bem. Aqui eu tenho a minha pasta pessoal. Quem que é a minha pasta pessoal? É o Home Oswaldo. Minha pasta pessoal é essa aqui, ó. É o tio que aparece aqui, ó. É um atalho que tem, que é o tio. Dentro dessa pasta eu tenho, então, aqui, além das que são padrões, aqui, ó, ao endereço dela aqui. A pasta download, o endereço dela é esse. A pasta imagem, o endereço dela é esse. Estão vendo na interface gráfica? A pasta música e aí tudo mais. E aqui eu tenho as outras pastas também dentro dessa pasta, que é a minha pasta pessoal. Se eu entrar dentro de documentos, aqui, ó, documentos, né, eu vou ter que dar um Alt, aqui, que é essa pasta aqui, ó. Quando eu digitei aqui, ó, dentro da pasta D1 Alt, ls-l, deixa eu deixar, eu vou colocar isso aqui sempre no topo para não fechar, ficar as duas janelinhas assim. Estou nessa janela, então veja bem. Aqui eu tenho o arquivo teste, observem que as informações, né, sobre tamanho dos arquivos é a mesma coisa aqui, 11. 11 o que que é? 11 bytes, tem esse arquivo aqui, ó, teste.txt, né? Já esse outro elemento que eu tenho aqui não é arquivo, é um diretório. Na interface gráfica, quando eu clico aqui, eu vejo que eu tenho dentro. Eu tenho outros 3 diretórios e mais um arquivo, né, que tem 8,6 KB. Né? Então, olha só, o que eu poderia ter feito aqui, né, na minha interface gráfica para me verificar o que eu tenho dentro do diretório teste? O comando ls, ele pode ser usado também para verificar um diretório específico. Por exemplo, aqui eu quero ver o diretório teste. Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? ls-l, está listando não mais o diretório atual, que é o diretório D1 Alt, mas sim o diretório teste, que está dentro do diretório D1 Alt. Então, quando eu digito ls-l teste, eu vou ver o que está dentro do diretório teste. Olha lá. Tem o diretório código-fontes, pro, programas, scripts, né? Na verdade, pro não é um diretório, pro é um arquivo. Aqui, ó, por quê? Como é que eu sei o que é um arquivo, o que é um diretório aqui na linha de comandos? Aqui eu tenho os ícones, né, na interface gráfica. E na linha de comandos? Na linha de comandos eu tenho que olhar na primeira coluna aqui, ó. D é diretório, né? E esse tracinho indica que isso é um arquivo comum. Um arquivo comum, tá? Muito bem. Mas acontece que, vamos, por enquanto, minimizar isso aqui. Vamos voltar para isso aqui e vamos ver um outro comando. Eu já vi o pwd, já aprendemos sobre o cd, mas o cd tem mais coisas que a gente pode aprender. Vamos trabalhar mais com o cd. O cd ele muda o diretório atual. Agora, existem alguns atalhos. Por exemplo, se eu digitar cd til, eu mudo o diretório para qual diretório? Quem que é o diretório til? O home. É o home do usuário. Então, se eu digitar aqui, ó, cd e colocar o til, eu estou mudando para qual diretório? O diretório home do usuário. Vejam que voltou aqui para o til. Ó. Quem que é o til? É o diretório do usuário. No caso, eu sou o usuário Oswaldo aqui, ó. A linha de comando mostra quem que é o usuário? O usuário Oswaldo, né? Então, aqui é o diretório do usuário. Agora, tem uma coisa interessante.
A estrutura, eu não lembro se a gente chegou a ver isso, mas eu acho que no DOS a gente viu também. Quando a gente quer voltar a um diretório, por exemplo, eu estou no diretório Oswaldo, se eu quero vir para o diretório que está aqui, ó, que é o home, eu vou digitar cd ponto ponto, ponto ponto vai para o diretório pai do diretório atual. O diretório atual é o diretório Oswaldo. Se eu ponho ponto ponto, eu mudo o diretório atual para o diretório, aí o diretório qualquer, home, né, que é um diretório padrão da estrutura hierárquica, né, onde tem o diretório de todos os outros usuários do sistema. Então, se eu digitar aqui ls-l, eu vou ver os usuários do meu sistema. Cada usuário vai ter um diretório. Nesse meu computador, por enquanto, eu tenho 2 usuários. Um é o usuário user e o outro é o usuário Oswaldo, que eu estou usando. O usuário atual aqui é o usuário Oswaldo. Eu, na hora de logar no meu sistema, né, eu posso escolher qual usuário eu quero entrar. É um sistema multiusuário. E eu tenho também aqui um diretório que faz parte, quem pertence, quem é dono dele é o usuário root, é o administrador do sistema. Na verdade, esse root aqui é o usuário interno, né, administrador do meu sistema. Mas depois nós vamos falar mais dele. Então, esse é o comando cd ponto ponto. Agora, uma abreviação para cd til, vocês estão vendo que eu estou repetindo aqui os últimos comandos. Isso aqui no teclado é a tecla de movimentação do cursor para cima e para baixo. O Linux ele possui um histórico dos últimos comandos digitados. Então, para mim repetir um comando, eu vou no teclado, né, aqui, e aperto a tecla para cima ou para baixo e eu navego aqui nos últimos comandos digitados. Esses foram os comandos que eu digitei na aula de hoje, e tem até comandos que eu digitei aqui em outras vezes, outros comandos, ó, comandos que eu dei aqui usando, né, instalando programas, fazendo aí um monte de coisa. Bom, mas olha só, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que em vez de digitar o comando cd til, que é o comando que vai para o diretório do usuário, tem uma abreviação mais simples, você pôr só cd. Cd o que faz? Volta para o diretório do usuário também. Então, o cd também vai para o diretório, a mesma coisa que eu digito til. Né? O cd, então, não precisa nem colocar o til. Eu só coloco cd, eu já vou para o diretório do usuário. Agora, o comando cd, se eu quisesse também, eu poderia digitar cd Oswaldo. Ou seja, eu vou mudar o diretório para dentro do diretório Oswaldo, que está dentro do diretório home. Então, olha lá, mudei de novo para dentro do diretório Oswaldo. Então, quando a gente fala do comando cd, a gente tem que sempre estar preocupado com a sintaxe dele. Vamos ver qual que é a sintaxe. Vamos pôr aqui o info cd. O info não tem entrada no info, então o info não serve para me ver aqui os parâmetros, né? Então vamos ver o help. Help cd, vamos ver se tem o help. O help tem. Deixa eu maximizar aqui. Então, o que eu quero, na verdade, é mostrar para vocês o que faz o comando cd. Altera o diretório de trabalho. Eu tenho aqui uma série de parâmetros que geralmente a gente não usa, eles não são muito utilizados. Então, o que importa para a gente aqui para alterar o diretório? É informar qual diretório eu quero mudar, né? Se eu não colocar nada disso aqui, ó, coloco só o cd, para onde? Para qual diretório que eu vou? Independente de onde eu estiver. Vou para o diretório do usuário. Tá? Independente de onde eu estiver. Por exemplo, o diretório cd barra. Vocês sabem quem que é esse diretório barra? Como é que chama o nome dele? É o home. É o home. Raiz. Não é o diretório home, não. É o diretório raiz, desculpa. É o diretório raiz, onde estão todos os diretórios da estrutura hierárquica. Vamos pôr um ls-l dentro. Olha lá, ó. Geralmente, né, todos os diretórios que estão dentro do raiz é do root. São diretórios do root. Inclusive o home. Ó. O home está dentro do diretório
root, né? Dentro do diretório raiz. Aí eu tenho o boot, eu tenho o bin, nós falamos disso. São aqueles diretórios onde a gente tem aí a estrutura hierárquica padrão. Posso ter alguns arquivos também. E aqui que aparece a letra L, vocês podem me perguntar, o que é esse L, professor? Não é arquivo nem diretório, né? Não é arquivo nem diretório, é um link, tá? É um link, é como se fosse um atalho, nós vamos falar disso depois, tá? Então o L é um link, nós vamos falar desse tipo especial de arquivo. Esse aqui sim, esse aqui é um arquivo de swap, esse é um arquivo de swap. Eu estou achando que esse sistema meu aqui, ele está sem uma partição de swap, então ele está fazendo igual o Windows, né? Não tem uma partição de swap específica aqui, eu tenho que conferir isso aqui. Mas enfim, vou limpar isso aqui, clear, né? Se eu digitar cd apenas, então para qual diretório que eu vou? Hein? O comando cd? Raiz. Vai por... Não, eu estou no raiz, ó, pwd, isso é o A diretório página do usuário? diretório raiz. Se eu digitar cd, eu vou para o diretório home do usuário, Oswaldo. Né? O diretório do Oswaldo dentro do home. Ah lá, que é o tio, né? pwd, olha lá. É o tio. Tá? Agora, olha que interessante. Tem também uma outra possibilidade. Às vezes eu vou de um diretório para o outro que não tem nada a ver o caminho dele. Tá? Então, eu posso digitar cd o sinal de menos, que aí eu vou voltar ao diretório que se encontrava antes de mudar. Então, antes de eu mudar para o diretório aqui, ó, antes desse cd aqui que eu vim para o diretório Oswaldo, qual diretório que eu estava? Diretório do usuário. Raiz, não, eu estava no raiz, ó. Ah, tá, raiz. Eu estava no raiz. O diretório do usuário é esse aqui, ó, o diretório do usuário Oswaldo. Então, CD menos vai para o diretório que eu estava antes de ir para o diretório Oswaldo, que é o diretório raiz aqui. Eu voltou para o raiz, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo? Ele muda e ainda mostra para onde mudou. Então, quando eu coloco menos aqui na frente. Ó. E se eu digitar o menos de novo? Eu estava onde? Antes de mudar para o raiz. Eu estava no Oswaldo, tá vendo? Então, se eu digitar CD menos de novo, eu volto para onde eu estava antes. Estava onde? Estava dentro do diretório Oswaldo. Estão vendo? Então, o menos volta para o diretório onde eu estava antes. Ok? Beleza. Agora eu vou perguntar para vocês. Eu quero entrar dentro do diretório documentos de novo. Ó. O diretório documentos está dentro do diretório Oswaldo. Eu estou dentro do diretório Oswaldo. Qual que é o comando que eu vou digitar aqui agora para me mudar o diretório atual para documentos de novo? Como é que eu faço? LS documentos. Não, ls CD e a árvore de diretório, o local onde ele está. cd, é o change dir, né? Os comandos estão em inglês, né? cd, change dir, né? Tem como executar algum programa ou arquivo no meio terminal? Tem, Luiz. Está perguntando aqui, o Miguel respondeu aí já também, né? Nós vamos ver isso depois. Tem, a gente vai executar, né? Pode compilar, pode executar programas, nós vamos ver depois isso aqui, ó. Então vamos ver. É o cd doc, tá vendo? Não preciso nem escrever tudo. Eu ponho o início ali e aperto o tab. Só completa aqui. Põe o O, posso pôr só o O e aperta tab, ele já completou. CD documentos. Então aqui, ó, PWD. Tá? Só para lembrar de novo aqui, ó, olha só. Se eu digitar CD menos, ele vai para qual diretório? Porque você estava antes. O que eu estava antes. Qual que eu estava antes de mudar para documentos? Diretório? Home Oswaldo? No home. O diretório Oswaldo. Isso mesmo, eu voltei para o diretório Oswaldo. Agora eu quero perguntar para você o seguinte, mas professor, olha, eu não quero ir para o diretório documentos. Eu quero ir direto para o diretório D1 Alt, que está dentro de documentos. Aqui, ó, D1 Alt está dentro de documentos. Como que eu dou um comando para ir direto para D1 Alt? Coloca CD. Você vai colocar o Eu vou CD ter e que vai dar colocar o CD diretório. documentos barra
que eu tenho que colocar a barra, aí colocar para qual diretório que eu quero ir. Qual que é o diretório que eu quero ir? Deu um alt. Alt, tá vendo? Então, isso aqui é o que a gente chama de caminho, né? Ou seja, D1 Alt está dentro de documentos. Documentos está dentro de Oswaldo. Se eu quero ir para dentro de D1 Alt, eu posso digitar já de uma vez CD D1 Alt. Olha lá, mudei. Olha o caminho que está aqui agora, o diretório atual. Ó. É o tio, que representa tudo isso aqui, mais documentos D1 Alt. Se eu tiver dúvida, PWD. PWD sempre mostra o caminho atual completo, né? O que a gente chama de caminho absoluto. O que é um caminho absoluto? Um caminho absoluto ele começa lá do diretório raiz. Deixa eu colocar aqui alguns termos aqui, né? Caminho absoluto. O que é o caminho absoluto? Né? É a partir do raiz. Então, esse é... Eu estou colocando aí, tá, gente? Esse aí é o absoluto, né? Esse aí é o caminho absoluto, né? Bom, o que eu usei aqui, ó, não é um caminho absoluto. Por quê? Porque não começa do raiz. Para ser um caminho absoluto, tem que começar do raiz, tem que ter toda a sequência completa. Né? Caminho absoluto ou caminho completo é a mesma coisa. Tá? Aqui a gente chama esse caminho de caminho relativo. Por que é o caminho relativo? Relativo a quê? Ao diretório atual. Ou seja, o caminho relativo é o caminho depois do diretório atual. Então, o caminho relativo, tá? É o caminho depois do diretório, vamos por assim, do diretório, né? Então a gente tem aí dois conceitos importantes, tá? Quando a gente trabalha aqui com o terminal. É o conceito de caminho absoluto e caminho relativo. O caminho absoluto é completo. O relativo, eu observo qual é o diretório atual. O diretório atual é o tio. Quem que é o tio? É o Barrome Oswaldo. Então não preciso repetir isso aqui. Né? Eu só coloco o caminho depois do atual. Isso é muito importante, tá, gente? Para a gente, principalmente quando a gente vai copiar arquivos, né? Que a gente vai precisar informar o caminho, né? Quando a gente vai mover arquivos, são dois comandos que nós vamos ver aqui agora rapidinho. Não vai dar para ver muita coisa, por isso que eu disse que na próxima aula nós vamos continuar isso daqui, tá certo? Porque realmente é uma coisa que a gente vai ter que praticar, né? Espero que vocês tentem conseguir um terminal, qualquer terminal Linux, para testar isso daqui, né? Bom, mas veja bem, vocês sabem que o diretório teste está dentro do D1 Alt. Nós vamos usar que tipo de caminho? Absoluto ou relativo? O que eu preciso para entrar dentro do diretório teste que está dentro do diretório Alt? O diretório Alt, ó, ele já é o diretório atual. Então, vou usar relativo, que é o depois dele. Depois dele vem o teste mesmo, né? Não é mesmo? Se eu quisesse, ao invés do diretório teste, entrar dentro do diretório script, que está dentro de teste, nós estamos vendo isso aqui, ó, pela interface gráfica. Eu sei que o diretório teste tem um diretório DD que chama script. Como é que eu completo aqui o caminho aqui para o diretório script? Coloca barra script. Barra script. Não é isso? Olha lá. É o caminho relativo do diretório script. O caminho depois do diretório atual. O diretório atual é esse aqui, ó. Home, Oswald, documentos, dê um alt. Né? Então, se eu apertar Enter aqui, ó, aí eu mudo. O professor, Tá. Oi? tem alguém com a mão levantada. Tem alguém que... Ah, tá. É o Davi. Pois não, Davi. Pode perguntar. É uma boa estudar esses comandos do Kali, não, do Linux, dando distribuições tipo Kali, tipo, vou estudar uma coisa que precisa de usar uma ferramenta, tipo Pentest, por exemplo. Aí eu vou trocar e Sim. estudo lá.
Vocês provavelmente não viram todos os trabalhos que foram feitos lá no Wiki, né? Mas eu aconselho vocês darem uma olhadinha lá no trabalho do Luiz Gonçalves, que fez sobre a distribuição Arch Linux, né? Que é uma distribuição muito difícil, né? Difícil porque ela é muito personalizável e vocês vão ver ele trabalhando com a linha de comandos, tá? Não foi só ele, não.